Um só povo, muitas nações. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Aqui é a Camila e eu tô aqui com o pai do Samuel. O Luciano. E a gente tá aqui para compartilhar com vocês sobre como foi o nosso culto Sunset Missões, que foi muito especial, né? Com o pastor Ezequiel Pet, que ele é um pastor que traduz as mensagens do Show da Fé lá pro Paquistão. E foi muito, muito especial pra gente receber ele e ver ele contando sobre a realidade do Paquistão, contando como que aquela nação tem sido alcançada. E foi muito surpreendente saber que 95% da população são de muçulmanos, mas que mesmo assim a igreja tem crescido lá. E uma coisa muito especial que ele falou, ele começou falando sobre Jeremias, né, Luciano? Jeremias 29. Sim. E assim, como você está falando, né, quando ele começou a falar das questões do país dele, do Paquistão, sim, algo que me chamou a atenção, Camila, foi que lá eles precisam pedir para pregar o evangelho, sim, na rua. E a maioria das vezes eles não conseguem autorização para pregar. Sim. Né? E, cara, hoje a gente aqui no Brasil, né, e nos demais países, sim, a gente tem essa liberdade de pregar onde quer que seja. Sim. Né? E a maioria das vezes a gente não quer cumprir um ID. E o que me admira nesses pastores, o que me admira nessas pessoas de países muçulmanos que é proibido pregar o evangelho de Jesus, é que a coragem e a fé que eles têm para ir lá, né, e pregar, mesmo sabendo que pode ser chicoteado, pode ser preso, pode ter a família ali, né? Sim. A família pode pagar um preço por, sim, aquilo, mas eles não desistem de levar o nome que é sobre todo nome, Jesus. Sim, o preço do evangelho é maior para ele, né? E ele pregava assim com tanta fome, sabe? Com tanta sede de que a gente realmente fosse alcançado pela palavra, que me constrangeu muito, me trouxe muito o Senhor lembrando sobre o que é a essência do evangelho, sabe? Sobre, às vezes, a gente esquece o ID, esquece que o Senhor nos chama a alcançar as nossas ruas, a nossa cidade, e que tem pessoas que estão pagando um preço muito alto para alcançar outras nações também. Isso, na verdade, lembra, sabe, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele não foi perseguido por pregar o evangelho, uhum, né? Ele era um perseguidor do evangelho, e quando se converteu, ele passou a ser perseguido. Sim. Entendeu? Então, o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo, né? Entre outros, né? Um dia eu estava vendo uma reportagem sobre os missionários moravianos, que eles se vendiam como escravos, sim, para pregar para os escravos. Sim, nossa. Agora imagina Jesus lá na glória vendo isso. Entendeu? E isso num tempo em que nada era gravado, documentado, assim, a gente só ouve falar das histórias. Não tinha câmeras para registrar eles sendo massacrados, eles sendo chicoteados, não tinha câmera. Então, sim, a crueldade dos opositores seriam maiores ainda, né? Sim. Hoje não, hoje alguém vem fazer alguma coisa com você, tem câmera, tem provas, etc, etc. Naquele tempo não. Né? E uma passagem, Camila, que ele pregou foi Jeremias 29, versículo 11, que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperareis. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Sim. Né? Pode falar. Eu gosto muito dessa passagem porque fala sobre esse Deus que quer ser encontrado, sabe? Esse Deus que quer ser achado. E às vezes a gente não suporta ficar nem 5 minutos em oração porque Deus não me respondeu, Deus não falou da maneira como eu esperava. Só que essa palavra fala exatamente isso, de que a gente tem que buscar até encontrar, buscar até achar o Senhor. E
quantos de nós, né, estamos dispostos a pagar esse preço em oração, sabe? E um preço em oração ainda mais por essas nações que ainda não foram alcançadas. Eu acho que tem sido muito precioso para a gente receber esses pastores, esses missionários de outras nações, para que eles compartilhem com a gente da sua realidade e que a gente escute isso de uma fonte segura, sabe? Porque hoje em dia a gente pode encontrar com missionários que às vezes estão indo mais para essas nações para ser turista, para tirar foto de como que é. E não, eles falam a realidade de que, por exemplo, uma das coisas que ele falou que lá eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. E isso é a base do cristianismo, é a base do evangelho. Você crer que Jesus é filho de Deus. E isso daí... Como que... Assim que ele falou que os muçulmanos, as pessoas lá não acreditam que Jesus é o filho de Deus, isso se torna mais difícil ainda. Sim. Você pregar o evangelho lá. Por quê? Porque você está indo contra a crença de 90% das pessoas daquele lugar. Que eles acreditam por anos, assim. E contra até mesmo a política lá, né? Que a política fala que Jesus não é filho de Deus. Ou seja, todas as autoridades daquele país, eles acreditam que Jesus não é o filho de Deus. E você, como um missionário, você como um verdadeiro, né, cumpridor da palavra ide, né, você vai contra os princípios daquele lugar, né? Então, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos e pedir, Jesus, me envia a mim, né? Eis-me aqui, assim como Isaías falou, você tem que estar preparado para suportar algumas coisas que você vai encontrar no meio do seu caminho, assim como ele encontrou, né? Eu, assim, prestei atenção também, foquei mais na parte, Camila, que ele falou que lá as pessoas chegavam a ser violentadas. Eles violentavam a própria família, o seu filho, a sua filha, porque você estava pregando a palavra, o evangelho de Jesus. Sim, ele contou até mesmo que muitas crianças lá quando são sequestradas, elas são forçadas a se converter ao islamismo, né? E aí ontem no culto tinha algumas crianças e aí a gente pensa, cara, e se isso acontecesse com as nossas crianças, né? Isso nos aproxima às vezes de uma realidade que geograficamente está muito distante, mas que está muito próximo da gente e que o Senhor também deseja que a gente ore por essas nações. No final do culto, né? A gente orou pelo Paquistão, porque ele estava ali nos convidando a todo momento, o pastor Ezequiel, de que nós fôssemos luz do mundo. Então eu fiquei pensando, cara, esse cara tá sendo uma luz pro Paquistão, a família dele tá sendo uma luz pro Paquistão, e ele tá chamando a gente para ser luz também nos lugares onde a gente tá inserido no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa cidade, mas também a participar. E todas as vezes que eu olho para a palavra, eu vejo assim Deus nos chamando para se colocar na brecha, sabe? Para orar. E intercessão, eu tava até vendo que você estar entre algo, intercedendo por algo. Então, assim como Abraão, quando intercedeu por aquele povo, para que eles fossem, não somente a sua família fosse salva, mas também outras pessoas fossem alcançadas. Então, às vezes a gente tem esse grande desejo de ir para as nações, mas a gente tem que começar aqui, né? Tem que começar orando aqui, sentindo o peso, né, dessas notícias, dessas perseguições aqui e fazendo isso um motivo da nossa oração, sabe? Porque eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito que se o Paquistão está vivendo isso hoje, que nem ele compartilhou com a gente o trabalho que o pai dele está fazendo lá, de pessoas sendo batizadas, da igreja lá crescendo. E eu fiquei, cara, isso daí também é fruto de muita oração, de pessoas que oraram por essa nação. Então eu também queria convidar vocês a adotarem uma nação em oração, de vocês falarem, Senhor, se lembre dos nossos irmãos paquistaneses, se lembre da igreja de lá, que ela continue crescendo. E a gente também orou pela África ontem, que foi a nação que recentemente alguns jovens da nossa igreja foram lá para fazer missão e foi assim uma bênção. Dava para ver eles ontem chorando por ainda sentirem, né, os efeitos que foi estar lá, né? E Camila, quando você falou que
para as pessoas orarem pelas nações. Não é só o Paquistão, existem inúmeras nações aí que, infelizmente, os cristãos eles são muito perseguidos, mortos, torturados, presos, por amor de Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente fala, mas meu sonho é ir em tal nação, meu sonho é fazer uma missão em tal lugar, mas talvez na esquina da nossa casa tenha alguém que precise também, né? E para Deus colocar você sobre um lugar alto, eu acho que você tem que começar das pequenas coisas, né? Das pequenas coisas. E a Bíblia fala, seja fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Às vezes a gente fala assim, nosso sonho é ir para fora, pregar e tal, mas na esquina da nossa casa, às vezes tem alguém precisando de uma palavra. Num ônibus, no metrô, quando você pega, na sua escola, no seu trabalho, tem alguém precisando de uma palavra. E é isso, o ID não é só a gente almejar coisa grande, tem que começar das pequenas, né? O próprio Jesus, Camila, quando ele chegou naquele tanque lá de Betesda, né? Aquele homem estava lá coxo, havia 38 anos que ele estava coxo ali, né? E Jesus, ele só fez o simples, falou, toma tua cama e anda, toma teu leito e anda, né? Sendo que tinha muita gente ali naquele lugar que quando, o homem lá, ele começou a explicar para Jesus, né? Olha, eu já estou aqui há tanto tempo e todas as vezes que o anjo vem e desce na fonte, não tem alguém para me colocar lá, pois eu sou coxo. Ou seja, as pessoas que eram curadas primeiro é aquelas pessoas que tinham doenças que não eram na perna, que dava tempo de correr e pular na água. Mas quando Jesus chegou, ele não levou aquele homem e colocou ele dentro do tanque. Não, foi diferente. Jesus apenas olhou para ele, teve compaixão e falou, toma tua cama e anda. Nossa. E foi isso que aconteceu. Né? Bem assim naqueles lugares, né? Você falou do poder da oração. Me veio na cabeça, no livro de Atos, quando Pedro ele foi lá para o templo, tinha um homem que estava, né, doente lá na porta do templo. E ele falou também que estava muito tempo ali doente também. Mas ele começou a pedir uma esmola ali para Pedro, e Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né? E ali Pedro começou a interceder pela vida daquele homem. Né? Mas assim, se ele já estava ali há muito tempo na porta daquele templo esperando uma cura, por que as pessoas que não levaram ele para dentro do templo? Porque o templo é considerado o quê? Uma casa de oração. Entendeu? Então, se tivesse alguém para levar aquele homem para dentro do templo, ele ia receber a oração. Ou seja, provavelmente ele teria sido curado antes, bem antes de encontrar com Pedro. Então, para você ver o poder da oração, o poder que a intercessão tem, né? Existem inúmeras passagens na Bíblia que você vai ver a manifestação de Deus através da oração de alguém. Sim, falando até dessa questão da oração, ele contou, né, como a mãe dele foi curada, né? Depois vocês podem conferir na pregação, na transmissão que teve do culto, que a mãe dele, ela tinha um problema nas costas, um tipo de paralisia, e que alguns pastores foram lá na casa deles, e que na época o pai dele era católico. Então ele não acreditava muito nessa questão de que às vezes pode ser muito comum pra gente, né? Eu chegar no Luciano e falar que Luciano, você tá com dor de cabeça, que em nome de Jesus você fica curado. E que de imediato, quando esses pastores foram na casa dele, a mãe dele não foi curada. Tanto que ele falou assim, então se vocês não são bons pastores, porque ela não foi curada. E aí eles com muita sabedoria falaram, não, é tudo no tempo do Senhor. E aí que eles voltaram no outro dia, oraram e ela ainda não foi curada. Mas que eles tiveram um discernimento ali muito específico para aquele momento, de que era necessário que o pai dele se convertesse primeiro, para que então ela recebesse a cura dela. No sentido de, primeiro, ele ser alcançado para que depois a casa dele fosse alcançada. E aí ele estava relatando assim que quando o pai dele estava fazendo aquela oração de receber Jesus, a mãe dele começou a sentir, eu tô sentindo o meu pé mexer, tô começando a sentir uma melhora. E isso foi muito impactante quando ele contou, porque a gente viu, cara, tá vendo como é importante você insistir? Às vezes
pode acontecer o mesmo, a pessoa não ser curada logo de cara, a pessoa rejeitar a sua oração, a pessoa rejeitar com que você esteja evangelizando ela, mas é importante a gente insistir, porque, sei lá, você pode ser negado por 3 pessoas, mas depois a 4ª pessoa você nunca sabe, mas você sabe que o seu dever como um verdadeiro seguidor de Cristo é compartilhar a boa mensagem, sabe, que te alcançou. Então, ontem a mensagem dele e tanto testemunho de vida dele, ver a família dele reunida ontem, me constrangeu muito, assim, e eu fiquei, cara, eu preciso viver um evangelho real, eu preciso cada vez mais, sabe, parar de ficar me importando com pequenas coisas, pequenas distrações, assim, da vida, e é por isso que eu quero viver, assim como você falou de Paulo, né? Paulo abriu mão de estar casado, ele abriu mão de uma grande posição no Sinédrio, simplesmente porque ele entendeu a riqueza de anunciar a Cristo, de ser perseguido também por amor a Cristo, né? Eu lembro, quando eu era jovem, assim, tipo, tinha os meus 15 anos, 12 anos, eu lembro que quando eu morava com meus pais, né, lá na aldeia, lá em Alagoas, eu tinha um amigo. O nome dele era Alisson. E eu lembro que, assim, a gente sempre foi católico raiz mesmo, né? E eu lembro que, tipo, eu falava, a gente chegava da escola e eu falava, vou dormir na casa do meu amigo. Aí minha mãe deixava e tal. E eu lembro que toda manhã, ou antes da gente dormir, eu via ele ajoelhado lá, assim, na beira da cama, e eu via ele rezando, tá? E era algo que era, tipo, assim, sempre eu via ele fazendo isso. Só que eu não fazia, né? Só que eu ficava observando, eu falava, caraca, um dia eu quero ser igual ele, assim. Ou seja, aquilo virou um exemplo pra mim, entendeu? Um exemplo que, pra mim, foi um testemunho. Eu via ele assim como, nossa, ele tem uma vida com Deus, tal. E eu queria isso. E o tempo foi passando, foi crescendo. Conheci o Evangelho de Jesus, me converti e hoje estou aqui para honra e glória de Deus. Só que, às vezes, você, Camila, você não percebe, mas coisas simples que você faz em nome de Jesus, você está impactando a vida de alguém através dos seus testemunhos, através de suas orações. Né? A gente não percebe, mas quando a gente dobra os nossos joelhos e começa a clamar, a gente coloca a vida de alguém no altar, em oração. Ali existe lutas, batalhas no mundo espiritual. Batalhas começam a ser travadas no mundo espiritual. A maioria das vezes a gente não percebe, às vezes a gente vai orar e pensa que está falando com as paredes. Já aconteceu comigo algumas vezes, provavelmente com você também, mas até no silêncio de Deus, que Deus não está em silêncio, às vezes a nossa própria... Que não está escutando. A nossa própria... como é que fala? O nosso próprio desejo de ser atendido naquele momento, Deus fala, peraí, você está muito ansioso. Às vezes Deus se cala, mas Ele ouve nossas orações, né? E todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho para orar pela vida de alguém, você que está em casa, você está passando uma luta, aí alguém vem e pede oração para você e você, às vezes, se recua, fala, não, mas eu tô passando uma luta igual, como que eu vou orar pelaquela pessoa, né? Às vezes, Deus quer curar você, você intercedendo pelaquela pessoa. Exatamente. É igual Jó. Né? Eu lembro, ele falou sobre Jó ontem, né? E a Bíblia fala que Jó foi abençoado quando ele começou a orar pelos amigos. Sim. Né? Então, você está em casa, está passando luta e as pessoas vêm e pedem para você orar, para você interceder pelas vidas delas, faça. Mas faça mais forte do que se fosse para a sua própria vida, porque Deus vai te abençoar e vai te alcançar em nome de Jesus. É assim como Jó perdeu tudo, foi uma coisa que o Ezequiel falou ontem, né? Mas ele não perdeu a fé. Então, se a fé é tudo aquilo que você pode ter, cara... É isso, usa isso. Ainda que você não tenha mais nada, você ainda tem a fé e o poder da oração que você pode aplicar, né, através da fé. E é isso que é o necessário para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar através desses lugares, através da vida dessas pessoas, né? E eu espero que essa mensagem tenha alcançado você, assim como nos alcançou. Eu
recomendo fortemente que vocês vão lá, assistam a pregação dele, porque aquilo que a gente falou aqui é só um pouco daquilo que falou com a gente, nos impactou, mas que a gente quer que vocês escutem exatamente a pregação dele. Eu sei que às vezes fica difícil de entender, porque ele tem um sotaque bem forte, algumas vezes ele fala inglês, e o nosso pastor... Às vezes foi inglês, né? E aí o pastor traduzindo, mas vale muito a pena, porque... ainda que ele não consiga se expressar totalmente em palavras, ele se expressou através da fome dele por Deus, através da fé dele. E do testemunho, né? Do testemunho dele. Nossa, quando ele tava orando assim pela gente, eu senti assim um fogo dentro de forte, mim, né? tipo de um avivamento, sabe? E às vezes é aquilo que o Luciano tava falando. A gente tem tanto aqui, a gente tem tanta fartura na nossa nação, mas a gente tá sendo impactado por aquelas pessoas que tem pouco na nação delas. E é isso, tipo, o Senhor escolheu Israel, que era uma nação pequena comparada a outras, para alcançar toda a humanidade, mundo, né? Então, é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Só tenho falar para vocês que têm desejo no seu coração de nos conhecer mais de perto, né? Sim. Estamos aqui na Avenida São João, 791, todos os sábados, às 16 horas. Dá para você descer aí na Estação República do metrô, e a nossa igreja fica a mais ou menos 150 metros da Estação República do metrô, né? Venha. E aos domingos também temos o nosso encontro, né? Que fica um pouquinho depois da igreja, um quarteirão depois, que é a mesma avenida, né? Avenida São João, 1035, né? Venha, compareça e faça parte da nossa família, né? Você que Sim. ainda não frequenta uma igreja, você que quer frequentar uma juventude, venha, que a gente te recebe aqui de braços abertos, a gente cuida de você em nome de Jesus, e você começa a frequentar aqui com a gente, e quem sabe, né, um tempo depois é você que está apresentando esse programa, né? É verdade, né? Pode ser você também. Acho que é isso, então espero que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. Tá bom, gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração, independente de onde você esteja, que a gente vai fazer uma breve oração por vocês. Senhor, através de nossas vidas, Pai amado, nós viemos te pedir que o Senhor venha abençoar a vida daquelas pessoas que estão assistindo esse tempo de mês. Não importa o dia, não importa a hora, não importa a data, Jesus. Eu te peço que nesse momento o Senhor passe com a tua autoridade sobre a vida deles. Erga suas mãos nesse momento onde você estiver. Jesus, coloca uma unção especial nas mãos de cada uma dessas pessoas, Pai amado. Que o teu Santo Espírito se apodere dela onde ela estiver nesse momento, Pai amado. E com a tua unção, Pai amado, que a tua unção que despedaça todo o jugo, Pai amado, que venha ser quebrada qualquer tipo de maldição na vida desse jovem, na vida desta mulher, na vida desse homem nesse momento, Pai amado. E que o Senhor mostre-me com o teu poder na vida dela, Pai amado. Se tiver alguém aqui com enfermidade assistindo esse vídeo, Pai amado, que eu declaro agora, em nome de Jesus, que todo mal, toda enfermidade caia por terra, saia da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai amado. Usa a vida da Camila em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida dessa pessoa que tem escutado essa mensagem. Senhor Deus, que o Senhor desperte ela como intercessora, Pai, pelas nações. Que o Senhor desperte ele como intercessor pelas nações, Pai. Eu oro para que no nome do Senhor, o Senhor revele agora a nação que essa pessoa deve se comprometer para se colocar na brecha, Senhor Jesus. Porque eu sei, Jesus, que o Senhor conta com a nossa oração, Senhor, conta com os seus atalaias, Senhor Jesus. Então que no nome do Senhor Jesus nós possamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na história, que nós possamos fazer parte, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor quer fazer, não somente na nossa nação, mas nas outras nações, Pai. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um tempo de mesa, que o Senhor continue alcançando a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém. Gente, é isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo tempo de mesa. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.